Então vamos lá, vamos estudar livro de Esther, capítulo 4. Você que veio com uma intenção de estudar, de ouvir a palavra. O pessoal da internet está triste comigo que eu não mando abraço, né? Então, gente, você que está aí, um abraço, Deus te abençoe. Pessoal aí que não é de Guaratinguetá, obrigado por estar conosco, Deus te abençoe, tá bom? Vamos lá? O texto começa assim, olha, é muito importante você fazer a leitura, tá bom? O texto é assim: Esther enviou a Mordecai, ou Mardoqueu, a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês, eu vou repetir essa parte aqui, porque eu gosto muito das palavras, né? Cada palavra dessa para mim tem um significado muito forte. Porque olha só, vá e reúna quem? Todos. Todos. Isso é muito forte para aquilo que eu vou estar falando hoje aqui. É muito forte. Todos. Chame todos, mexa com todos. Incomode, fale com todos. Vamos mover todos. Ok? Vamos lá? E aí, e todos vocês jejuem e orem por mim. Agora, lendo isso, tenta imaginar o significado disso, ok? Não é duas pessoas, não é três, são todos. Nós podemos dar volume a isso, vai. Todos vieram, todos estão em jejum, todos estão orando, tem algo acontecendo. Você pode dizer um amém aí? Vamos lá? Ok? Durante 3 dias não comam, nem bebam nada, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Ore por mim, se você puder aí, feche os teus olhos, ore por mim, ore pela palavra, ore aí por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como é bom estudar a Tua palavra, como é bom, Senhor, gastar tempo com a Tua palavra, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom, Senhor, extrair, Senhor, as riquezas que há na Tua palavra, como é bom enxergar as revelações do Senhor na Tua palavra. Por isso agora, fala conosco, Senhor. Cada um que veio aqui tem um coração agora com desejo, não só ouvir algo, mas tem um desejo de ouvir a revelação, tem desejo de crescer, tem desejo de praticar. Senhor, quem sabe alguém hoje aqui querendo anotar porque quer praticar, quer fazer, quer crescer na palavra, quer desenvolver a Tua palavra, porque é a Tua palavra que muda tudo, a Tua palavra que é lâmpada. Fala agora conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Deus quer falar com você. Você pode dizer amém a isso? Ok. Quando a Bíblia diz, e aqui começa um estudo, tá bom? Eu falava com a Eloíde hoje, eu falava assim: Eloíde, se eu pudesse, essa palavra, especificamente essa palavra aqui, se eu pudesse estar em círculo, se nós estivéssemos na disposição de um círculo, sentados mais próximos, e não na estrutura que nós temos de culto assim, e nós pudéssemos conversar sobre isso, desenvolver isso, fazer perguntas, e com participação de alguém que, eu vou falar algo aqui, a pessoa fale: pastor, já passei por isso, pastor, algo aconteceu assim. Eu falava assim, maravilhoso seria se nós pudéssemos gastar horas em cima deste assunto aqui de hoje, ok? Você recebe isso no seu coração aí? Quando a Bíblia diz que nós somos destruídos por falta de conhecimento, ela está de alguma forma falando que nós somos destruídos por nós mesmos. Porque nós não estamos preparados, né? Há situações da nossa vida que não há um preparo, não há um aprendizado. A Bíblia chega a dizer assim: compra a sabedoria. O sábio
O sábio Salomão, quando começa a escrever da sua sabedoria, ele fala assim: eu aconselho que você compre, adquira a sabedoria, faça dela uma amiga, a sabedoria, uma companheira, né? Ande com ela, ele fala assim, ande com ela, né? A sabedoria, para que você esteja mais preparado, você esteja mais posicionado, né? Que você não esteja assim tão alheio, tão, eu falei na semana passada, usei a expressão aqui, que muitas vezes nós somos como que patinhos diante de situações, tão pegos de surpresa, tão, né, com aquela expressão, eu não sabia, mas também nunca procurou saber, não foi se informar, não foi ler, né, não foi se aprofundar, não foi desenvolver. Então, quando a Bíblia diz assim, nós somos destruídos por falta de conhecimento, é por nós mesmos, porque está tudo aí. Aliás, nunca esteve tão acessível, tanta informação, né, sobre algo, sobre aprender algo. Então, nós perdemos para nós mesmos por não buscarmos aprender, né? Uma vez, aliás, semana passada, eu falei sobre uma guerra invisível. Eu falei que há uma guerra da qual nós não participamos, ficamos alheios a ela, mas ela está acontecendo. Algumas pessoas sequer consideram isso, ignoram completamente isso, que há uma guerra. Há uma guerra. Em João 10:10 diz a Bíblia, o ladrão não vem se não for para roubar, matar e destruir, né? Eu vi uma pessoa falando que o diabo acredita mais nos decretos de Deus, na palavra de Deus, que nós, porque ele sabe que o fim dele é líquido e certo, e ele trabalha porque ele sabe que ele tem prazo, e não passará, né? Então ele trabalha dentro de um prazo que foi dado a ele. E então, na semana passada eu falei, há uma guerra do qual nós estamos tão alheios, sem perceber o que está acontecendo de fato por trás, o que está acontecendo subliminar, o que está acontecendo nas regiões celestiais e tal. Eu falava sobre isso. Um dia, numa igreja, e eu estava nesse culto em São Paulo, a mulher do pastor, a pastora, uma mulher de Deus, a tia Noeli, ela teve uma visão dentro da igreja, e ela viu, gente, foi muito forte esse dia, foi uma manhã de domingo, e ela viu pessoas dentro da igreja, não era uma nem duas, ela viu várias pessoas, a igreja era muito grande, pessoas com um rato amarrado ao calcanhar. E ela então disse assim, eu estou vendo pelo Espírito de Deus, e tudo que você faz ou conquista, o rato come. Nossa, aquela manhã foi, porque muitas pessoas estavam vivendo assim, muitas perdas, sabe, muitas coisas estragando, muitas tristezas, sabe, raros momentos de alegria, mais tristezas, né? E aquela manhã foi uma manhã libertadora para muita gente ali naquela manhã, né? E aí eu fico imaginando se Deus não revela isso, quanto tempo ia durar isso? Quanto tempo? Porque nós não buscamos, não sabemos, temos pouco tempo de oração, de leitura, de estarmos conectados, ligados, desenvolver uma comunhão íntima, onde você fala, mas Deus também fala. Quem pode dizer amém? Né? Bom, palavra de hoje, eu quero falar com você, as atitudes que vencem guerras. Um dia Jesus conta a parábola, e uma das parábolas ele emenda, ele começa a falar das perdas. Perdas dentro, perdas fora, perdas por motivo e perdas sem motivo. E começam com pequenas perdas,
é como se fosse um furto. O furto, a pessoa pega algo pequeno, algo que ninguém sinta falta, algo que ninguém note que foi extraído dali. E como foi fácil, como não houve resistência, como ninguém gritou, a pessoa volta e pega outra coisa. E é isso que ele estava dizendo, as perdas, quando você não está atento, elas começam na sua vida pequenas, e quando você vê, é extraído tudo de você, né? A palavra de hoje, atitudes que vencem guerras. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 16. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Olhe para mim um instante. Eu peguei uma passagem só, aonde Deus dá orientações para que o povo tenha atitudes diante de guerras. Alguém, por acaso aqui, eu lendo só essa parte, lembra qual é essa história? Me dá um sinal, se você lembra qual é essa história. Uma, duas. Essa aqui é a história de Josafá. Josafá fala com o Senhor diante de toda a congregação: nós não temos condições de lutar, nós não temos ânimo, Senhor, não temos como lutar contra esse exército que vem contra nós. E o Espírito de Deus vem no meio da congregação e fala: nessa guerra vocês não têm que pelejar. Alguém lembrou? Agora preste atenção. Deus, no meio da congregação, diz: a guerra é minha. Preste atenção, olha, a guerra é minha, mas vocês têm que ter atitudes de guerra. Olha, mesmo eu vou lutar, mas você precisa estar atento. E aí ele fala: amanhã vocês vão se posicionar em tal lugar, vocês vão estar lá. Alguém poderia dizer: mas não é o Senhor que... Sim, mas você tem que estar com o coração preparado, com atitudes. Por favor, olhe para mim, não é tempo de cruzar o braço. Tem mais. Atitudes. Eu fiquei incomodado, eu estou incomodado há 2 dias com a história de Gideão. Gente, pensa, eu já li várias versões para ver o que está acontecendo, que eu estou tão incomodado com a história de Gideão, porque Gideão apresentou 32 mil homens, né? E Deus fala assim: Gideão, tem muita gente, manda embora os medrosos. Aí vai 22 mil, fica 10 mil. E aí Deus ainda fala com ele: tem muita gente com você, e eu vou fazer o seguinte: quem eu mandar embora, vai embora, e quem eu mandar ficar, vai ficar. Leve-os à água. Isso sou eu que estou lendo, uma leitura minha e tal, e tentando entender. E aí Deus fala para eles assim, fala para Gideão: fique de olho na atitude deles. Quem mergulhar, quem dobrar o joelho e meter a cara na água, quem põe a parte. Agora, quem tiver atitude de guerra. E qual é a atitude de guerra? O cara não larga da espada, o cara só está com uma mão. Se ele jogar a água com uma mão só na boca, como um cachorro que está lambendo a água, separa esse. Só 300 dos 10 mil tinham atitudes assim. O restante viram a água normal, a vida é normal, não entenderam. Já estamos em guerra, a guerra já começou, mas a pessoa não está preparada, não há preparação nenhuma, não há sequer espírito de guerra. Quem ouviu isso agora, entendeu isso aqui? É isso que Deus está preparando, há atitudes que vencem, atitudes, há um posicionamento, há uma firmeza, há uma palavra, há algo já, um instinto dentro de você para entrar nisso e vencer. É sobre isso que eu quero falar. Tá bom? E eu estou usando a história da rainha Esther. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Vou explicar um pouquinho o que ela fez.
Para quem não leu ainda, para quem não conhece, foi feito um decreto. Um homem com desejo maligno de matar toda uma nação, destruir todo um povo, emite um decreto junto com o rei. Ele põe dinheiro do próprio bolso dele por cabeça, por judeu, para cada judeu que matarem. Foi feito o decreto, dia tal, todos os judeus seriam exterminados, todos, em qualquer lugar. Alguém poderia matar um judeu, não haveria crime nenhum, não haveria condenação nenhuma, em qualquer lugar, não importa sexo, idade, nada, poderia ser morto. Isso já está valendo, isso já aconteceu. E agora há uma atitude de Esther, e é sobre isso que eu quero estudar: atitudes que vencem guerras. Amém? Fala um amém, só você que está acordado. Então vamos lá. As atitudes da rainha Esther. A primeira atitude que eu quero falar com você, e você vai perceber que, por isso que eu falei que eu queria falar num círculo, né? Como falta em nós, gente, esses tipos de atitudes, né? Mesmo dentro de igreja, mesmo já tendo tempo de igreja, tal, como falta em nós atitudes, e são atitudes como essas que definem a vitória na nossa vida. A primeira atitude, e sem ela as demais não tem sentido, né? A primeira atitude é a atitude espiritual, é a primeira atitude espiritual. Olha o que ela fala. Mardoqueu foi pedir ajuda para ela, falou: você é a rainha, você é judia, você tem que fazer algo. O que você vai fazer? Ela diz: eu não posso fazer nada. Aí, olha só, diante de uma situação sem saída, preste atenção, mas o nosso Deus é Deus de vitória, amém? E nós somos sobre todas as coisas mais que vencedores. O que falta em nós? Atitudes. E a primeira atitude que começa, ela é espiritual. Ela é espiritual. Por que nós muitas vezes estamos passando por situações onde não há vitória? Falta em nós atitudes concretas, mas atitudes espirituais. Então ela falou: então vamos começar, vamos entrar nessa guerra, vamos lá, chame todo mundo, põe todo mundo para orar, põe todo mundo de joelho, põe todo mundo para jejuar, eu também, minhas empregadas também, nós vamos entrar em guerra espiritual. A partir daí, irmãos, olha, o que vai acontecer a partir daqui é sobrenatural. Então, o que está faltando para nós, diante de situações que estamos aí vivendo, enfrentando, é ter uma atitude espiritual, é voltarmos. Agora, incrível, eu fazia as minhas anotações, incrível, pessoas passando por lutas, passando por situações, dificuldades, dentro de casa, fora de casa, familiar, financeira, saúde, e a única coisa que ela não faz, que ela não tem, é uma atitude espiritual. Sequer aplica o coração a vir à casa de Deus, quando na realidade deveria ser a primeira coisa, correr para o altar, correr para a casa do Senhor, né? Orar, buscar, jejuar, clamar, meditar na palavra, ter uma atitude espiritual que começa a destravar, começa a ativar todas as demais atitudes, né? Começam a ter fundamento, todas as outras, baseadas no quê? Num tempo de oração, num tempo de leitura, num tempo de buscar Deus, num tempo de entrar no quarto, falar com o Senhor, abrir os céus sobre a nossa vida, para que nós não estejamos enganados, perdidos. Quando aquela mulher, eu já falei aqui algo sobre isso, quando aquela mulher perde a dracma, a primeira atitude dela é acender a luz, porque o que causou a perda foi a escuridão, e para achar precisa da luz. E qual é a luz sobre a nossa vida? Palavra. A Bíblia diz assim: é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha.
e faça chover sobre a nossa terra. Porque estamos em guerra. Romanos capítulo 8, versículo 31. Você pode ler comigo, mesmo que esteja aí, não precisa gritar não, mas você pode ler só para, talvez falando isso entre dentro de você. Romanos 8, 31 diz, vai, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, ninguém. Se Deus está onde? Aonde? E como que Deus está do nosso lado, irmãos? O Senhor está entronizado entre os louvores do seu povo. Buscar-me-eis em mim, quando buscardes de... E se o meu povo me buscar, eu me deixarei ser achado por eles. E se nós o encontrarmos e ele estiver do nosso lado, se Deus está conosco, quem poderá ser contra? Qual que é a primeira atitude que rompe a nossa vitória, que começa a abrir as portas para as nossas vitórias? A atitude espiritual, de voltar a orar, voltar a ter tempo com Deus. Alguém pode dizer amém? Você está entendendo isso? A profundidade dessa palavra de não sair de casa, não perder isso, não perder essa essência de... Eu vou fazer pergunta aqui como um confessionário, tá bom? Assim, por favor, está alguém aqui que está lendo Bíblia? Isso é fundamental, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ter vida de oração, ter uma vida devocional, ter uma busca com o Senhor, ativar o mundo espiritual na sua vida com busca. Efésios 3,14 diz assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Qual é a primeira atitude? Espiritual. Eu vou me pôr de joelho. Fala para alguém assim: eu vou me colocar de joelho em oração. É nessa hora que a esposa vê o marido falando isso, fala assim: mas eu nunca vi você fazer isso. Eu nunca vi você fazer isso. Josué 3,5 diz: Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Tudo começa com atitudes espirituais, tudo, todo esse processo. Eu vou falar de outras atitudes, mas preste atenção. As outras atitudes, sem estar debaixo de uma atitude espiritual, não tem sentido nenhum. É por força e por violência. Mas quando você começou através de uma atitude espiritual, as demais não são por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O Senhor vai guiar, o Senhor vai falar com você. Eu vou falar algumas, mas é o Senhor que vai dar as atitudes para você. É o Senhor que vai dizer para você: amanhã suba, amanhã não vá, amanhã vá, não fale. Fale. É o Senhor que vai dar as direções. Por quê? Porque você está debaixo da ação do Espírito. Alguém entendeu isso? O Senhor vai guiar todas as coisas. Agora preste atenção: por não ter vida espiritual, por não ter tempo, por não ter busca, você não ouve a voz de Deus. Você não sabe das atitudes que o Senhor quer provocar na tua vida. Eu vou falar aqui assim, uma atitude que muitas vezes, porque de Deus ninguém zomba. Alguém completa isso? De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, o homem vai colher. Uma pessoa que está passando uma situação, está enfrentando algumas adversidades tal, que está debaixo de uma atitude espiritual, de busca, de oração. Pensa agora num momento como esse,
Deus te trazer um direcionamento, em você muitas vezes assim, semear na vida de alguém, abençoar uma pessoa, ajudar alguma, Deus provocando uma próxima atitude, que vai trazer um resultado tremendo, 30, 60 e 100 por um sobre a sua vida. Então todas as demais atitudes nascem debaixo de um tempo de oração. Então ela, diante daquilo ali, ela fala algo para todos, ela diz assim, ó, todos, move todos, falem com todas as famílias, coloque o povo para orar, fale para eles jejuarem, e ela ainda fala, olha, e as minhas empregadas, todos nós vamos entrar nesse processo e ter essa atitude, que é a atitude espiritual. Vamos lá. Segunda atitude que eu quero ministrar aqui, eu estou seguindo Esther aqui, atitude de estratégia. Essa palavra, eu gosto disso, então eu fui lá para ler um pouquinho sobre isso. Essa palavra quer dizer assim, olha, a arte, olha que é estratégia, a arte de chegar em condições vantajosas diante do inimigo. Olha o que é estratégia, é você não ser patinho, é você não ser pego de surpresa, é você não estar envolvido sem saber o que está acontecendo. A estratégia vai provocar em você um estado vantajoso, já na frente, já preparado, já diante daquilo que você tem que enfrentar. Você pode dizer amém? Essa atitude de estratégia. Esther 5:4, eu estou usando o que ela fez, né? Então ela fala assim, se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Gente, ela não chegou pedindo, ela não chegou gritando, ela não chegou chorando. Mardoqueu deve ter ficado irado. Eu, por exemplo, teria ficado, se eu estivesse lá no portão e vendo ela falar com o rei e ouvindo, e ela falar assim, você quer jantar comigo? Sabendo que todo mundo ia morrer, sabendo o que está acontecendo. Ela está ficando louca? Será que ela não está entendendo o que nós estamos passando? E ela ali, calma, e chamou ele para jantar 2 vezes ainda. O rei foi jantar com ela e falou assim, tem como você voltar amanhã? Gente, pensa assim, não tem sentido. Para quem está desesperado, para quem está querendo arrebentar, quem está querendo, não, mas não, irmão, calma, o Espírito de Deus está guiando a sua vida. É isso que nós não estamos, sabe, irmãos, preparados para quietar o coração. Não é hora de falar, as palavras são confusas, nós estamos muitos movimentos dentro de nós, emaranhado, mas preste atenção, Deus está conduzindo a nossa vida, vai dar tudo certo. Quem viver, verá. Quer jantar comigo? O rei foi para um jantar. E ela estava preparadíssima. Provérbios 25, versículo 21 e 22. Vou falar algo para você, mas eu precisava que você agora me ouvisse como pastor, não como pai. Eu vou explicar por quê. Porque além de ter filhos, de ser pai, eu sou pastor, né? E muitas vezes eu aconselho pais, num confronto comigo mesmo, sobre as minhas próprias atitudes com os meus filhos. Tem hora que eu me encontro assim, falando com pais, aquilo que eu deveria também ter falado comigo.
Mas eu tenho que falar, eu não posso negligenciar e falar, né? Muitas situações de relação pai-filhos, ou você perde o seu filho, ou você ganha seu filho. É a parábola do filho pródigo. Ou você discute a relação na porteira, ou você põe ele para dentro. Põe o anel no dedo, põe roupa nele, mata um bezerro, faz festa. Depois a gente resolve o que tiver que resolver, quanto foi a perda, quando é que foi as coisas, põe para dentro. Porque me interessa é meu filho vivo. A nossa religiosidade, os nossos conceitos, as coisas. Eu quando ouvi a primeira vez o Paulinho de Jesus falando do pai dele, foi chocante para mim, porque ele era travesti, e o pai dele da assembleia lá, um homem de Deus, um homem fiel, né, ao Senhor, à sua igreja. Mesmo assim ele ia na esquina onde o filho dele ficava, vestido de mulher, e quando estava frio, muito frio, e o filho só com peças íntimas, ele levava um agasalho e colocava no filho, que era filha, e ele falava: se cobre, filho, está muito frio. Puxa, como é que vai entender um negócio desse, né? Como é que você vai entender uma coisa dessa? Surreal a coisa assim. Você fica na nossa religiosidade, todos os nossos conceitos, né? A gente, né, entende que o castigo de Deus vai trazer a luz sobre isso, e ele agindo com amor, né? E ele fala que o que levou ele mesmo a Cristo foi o amor do Pai, a atitude do Pai, que era incompreensível, né? Então uma coisa que é uma estratégia, e às vezes eu falo, e é difícil, gente, porque a nossa relação com nossos filhos, a gente quer matar às vezes. Se eu pego, quantas vezes nós já falamos isso: pastor, a minha vontade era grudar no pescoço, entendeu? Assim nós estamos falando assim. Mas uma estratégia é ganhar o coração. Porque aqui, meu irmão, não entra. Tem pais que falam com os filhos, depois vêm falar comigo e falam assim: pastor, tem como o senhor falar com eles? Mas não fala que eu falei? Gente, olha que enroscada. Porque uma estratégia é ganhar o coração. Ganha o coração. Eloíde às vezes olhando para mim assim, quase falando assim para mim: eu não entendo você. Você estava quase batendo aqui dentro de casa. Aí você sai e compra uma coisa. Não entendo você. Aqui você estava soltando fogo nos olhos, bravo, querendo bater. Aí você sai e compra uma coisa. Estou amaciando. Uma estratégia, né? Estou ganhando coração, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando só para você entender. Às vezes o Espírito de Deus nos quebra, né? Porque talvez nós iríamos gritar e a estratégia é falar baixo. Talvez nós queríamos resolver, e aí a estratégia é deixa para amanhã. Olhe para mim, quantos estão dispostos a seguir as estratégias de Deus? São diferentes das nossas. Eu acho que Mardoqueu, ele deve ter pensado assim: Esther, vai para cima, você é rainha, chega chegando, fala com o rei, arrebenta, fala, grita, mulher, vai para cima. Ela não, chamou ele para jantar, 2 vezes, vamos jantar. Eu acho que ali o rei estava assim já: Esther, eu sei que você quer alguma coisa, não é possível, fala o que é, pode falar o que é. Não, amanhã. Eu acho que, assim, agora falo eu aqui, não, eu acho que ela estava assim:
Deus está completando o que Ele vai fazer. Eu preciso estar mais preparado. Eu não posso errar. Eu tenho que acertar. Quem está entendendo? Atitude de estratégia é isso. Pensa, repensa, considera. Na multidão de conselhos há sabedoria. Fala com alguém que você considera. Estou querendo fazer isso, o que você acha? Está pensando em fazer isso. Ouve, calma, é uma estratégia. Estratégia é estar preparado com vantagens sobre o inimigo. Provérbios 25, 21, 22. Se o seu inimigo estiver com fome, você não está lutando contra ele, não é inimigo? Se ele está com fome, ele está fraco. Se você deixar ele com mais fome ainda, ele morre. Mas qual que é a estratégia aqui? Dá comida para ele. Gente, não dá para entender isso. Isso é coisa de Deus. Dá. Aí ele fala aqui, ó, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E o Senhor Deus recompensará quem? Você. Falou, pastor, o senhor não sabe o que me fez. O senhor não sabe o mal que me prejudicou. Presta atenção. Não é ele que vai te pagar. O Senhor vai recompensar você tremendamente. Pastor, mas aí eu vou encontrar com ele na rua, ele vai estar de carro. Você também vai estar. Mas aí a vida dele vai andar. A sua também vai. Só tem um probleminha só. A sua será em porção dobrada. Tem alguém que acredita nisso? Numa porção dobrada. Estratégia. Estratégia, né? E nós precisamos disso aqui. E uma coisa é importante, eu vou frisar, a atitude espiritual vai liberar a estratégia. Sem isso, você vai errar. Vamos lá. Digam amém. Atitude, vamos lá, terceira. Queria tanto que você anotasse. Não sei se sou eu que fico empolgado. Atitude de tratar o problema com seriedade. Você pode falar para alguém assim, isso é sério. É sério, não é brincadeira não. Eu falei semana passada, tem uma guerra invisível. Tem algo acontecendo, tem um problema. E você pode pôr tudo a perder por causa de um erro. É muito sério. Esther capítulo 7, versículo 3, fala assim, ela respondeu, se eu puder me valer da bondade do rei, olha aqui para mim, ó, já passou o jantar, já passou o tempo de orar, vamos agora, gente, vamos lá. Se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida. Olhe para mim, ela não falou assim, eu quero te pedir algo, que o Senhor salve os judeus. Ela não falou isso. Quando ela fala isso aqui, eu vou dizer para você o que o rei faz na hora, de tão sério que é o assunto. Não brinca. É sério, você pode pôr tudo a perder. Trata o assunto com seriedade. Chega, eu vou falar o que é. Salva a minha vida e a vida do meu povo. Quando ela fala isso, eles estão numa sala, a cara do rei fecha,
Porque todo mundo olhou para ele na hora. Aquilo ficou tão sério, a brincadeira parou, a cara do rei fecha, ele sai, e não sei se você já viu em filme, todos ficam de pé, quem acompanha, ele sai batendo o pé. Quem ficou, Amã, por exemplo, quando viu o rei sair, entrou em parafuso, porque na hora que ele voltar, o assunto é sério, estão brincando até agora. Como assim? Como assim? Como assim sua vida? Não sabia, eu estou no jantar. Como assim sua vida? Ele sai. Quando Amã vê ele saindo, ele entra em desespero, porque agora é sério. Trate, tem uma atitude. Chega uma hora. Por isso que eu mando lá para os homens, né, no grupo dos homens, gente, hoje eu vou ministrar sobre um tema, desafio os homens para estar lá. Nós homens temos uma maturidade, e eu vou falar, vou usar a palavra periódica, né, não sei que palavra eu usaria aqui, inferior à da mulher, né? A mulher amadurece mais rápido que o homem leva, né? E aí eu desafiei os homens, vão lá. Porque nós temos que começar, desde já, a ter atitudes sérias. Sérias, para. Não é o assunto de hoje, mas só para falar com os homens aqui um pouco. Dinheiro é algo. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro que oração? E olha que orar é fundamental. A Bíblia fala mais de finança do que de oração. E é uma área que o homem solteiro, casado, como for, tinha que levar muito a sério essa questão de dinheiro, que ele põe toda a casa dele a perder. Aí você fala, pastor, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a mulher que não é sábia, ela destrói a sua casa. Mas ela tem marido. Por isso que a Bíblia diz que o homem que não governa bem a sua casa, não pode tratar das coisas de Deus. Porque a primeira igreja é a sua casa. Tem muita coisa dentro de casa que está faltando, seriedade de um homem. Chega. Para. Vamos organizar isso aqui. Gente, vamos ter horário. Vamos pôr as coisas no lugar aqui. Não, mas é a mulher, aí fica toda a mulher que tem que tocar toda a casa. Não, chega. Isso é sério, gente, para. Aí a mulher tem que ensinar os filhos a ter tarefa dentro de casa e fica lá brigando com os filhos, e o marido fica só, não, chega. Todos nós temos tarefas aqui. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Tratar mais séria a coisa, porque alguém está morrendo, está desgastando. Eu, como pastor, irmãos, eu lido com pessoas, tem gente que veio de outras igrejas, tem gente que tem pensamento, tem gente que é assim, tem gente que... Eu não tenho problema. Mas preste atenção, a Bíblia é séria, o que as coisas estão na Bíblia, pintar a igreja, não está na Bíblia. A cor da igreja, mas a ceia é séria, o batismo é sério. Nós temos que ter essas atitudes para vencer guerras, ter atitude de seriedade. Quem está me ouvindo aqui? Tem que parar de brincar. Cuidado, você está brincando com coisas espirituais, você está brincando com a sua casa, você está deixando passar. Eu gastei tempo com isso, porque quando o rei volta, ele toma uma atitude muito séria. Então todo aquele jantar, Josué chega para toda a multidão e ele fala assim, chega, se vocês querem continuar, continuem. Chega,
olha gente, isso aí atravessou séculos. Eu e a minha casa serviremos ao chega. Se parece bem para vocês continuar, eu vou falar aqui, por favor, entenda isso, porque se nós não formos sérios, quem vai ser? Se a igreja não levar algumas coisas a sério, se a própria igreja brinca, se a própria igreja não entende que a primeira atitude é espiritual. Hoje nós saímos correndo, corre com o filho para o psicólogo, mas você já orou? O psicólogo foi dado por Deus para nos ajudar, é alguém que é um profissional que estudou, mas você já orou? Graças a Deus, olha gente, eu vejo até como um escape de Deus para a nossa vida. Tem aqui, ó, a Valquíria, a Leandra também já está estudando isso, não sei se tem mais alguém aqui. E eles sabem como quem? A Aline também, né? A Aline também faz tudo também. Né? E eles sabem como isso é sério, como não pode brincar com a alma dos outros. Quando estuda, vê como é que é isso, né? Como é que você entra na alma ali, destrava a pessoa. Isso é muito sério. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado pessoas com temor para trabalhar nessa área. Mas a pergunta que eu falo é: orou antes? Você orou? Tem vida de oração? Porque a gente corre, virou subterfúgios. Orou antes? Estou indo agora para o hospital. Orou antes? Porque a boa mão do Senhor vai guiar, vai cuidar de tudo lá, vai dar certo. Por isso que nós estamos vivendo um momento, irmãos, que está faltando um pouco de seriedade, um pouco de tratar a coisa, ter uma atitude mais séria. 4, ter sentimentos. Esther 8, 3 e 4. Depois Esther se jogou, estou lá para frente agora, ó. Depois Esther se jogou aos pés do rei, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag. A ordem era para matar, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, ela se levantou e ficou de pé diante dele. Olha, depois de fazer tudo o que ela fez, tem algo que não vai mudar. O decreto não pode ser mudado, segundo a lei dos persas, não podia ser alterado. Então agora eu vou ter uma outra atitude, e a Bíblia ela é linda sobre isso. Por isso que eu falo, eu me empolgo quando eu começo a ler. Sentimentos. Irmãos, se nós perdermos isso, nós vamos tornar máquinas. Morreu. Como assim? Chorar com os que choram. Sentir. Eu vejo a pessoa põe no grupo assim: irmãos, orem por mim, vou estar no hospital amanhã. Eu fico com medo com aquele gesto das mãozinhas juntas assim, quando põe lá no grupo. Parece que a pessoa vai que é sua. Parece que não. Eu fico preocupado, fico mesmo, né? Hoje eu escrevi para uma pessoa e eu falei para ela assim: oro para que dê tudo certo. Oro pedindo a Deus agora que dê vitória para você sobre isso que você está passando, porque a sua luta é grande, mas Deus vai te dar vitória, né? Poxa, sem brincadeira, parece que a pessoa do outro lado, quando respondeu para mim, parecia que estava chorando quando respondeu para mim, porque ela ainda não tinha ouvido assim ainda. Estou orando, torcendo por você, vai dar certo.
A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, 1. Eu estou falando, nós temos que, olha, não tem o que fazer. Preste atenção, não tem o que fazer. Mas ela chora, cai de joelhos, ela tem uma atitude de sentimento, de pranto, de choro, de clamor. Está me ouvindo isso? Está ouvindo isso? Quando ela faz isso, o rei, e aquilo era uma atitude de aceitação, porque se ele não faz isso, nada daquilo está valendo. Ele estende para ela o cetro, como que dizendo, eu estou ouvindo o que você está falando, você pode continuar, você pode falar. Ela está chorando no chão. Aí ela se levanta. A partir daqui, começa a virada. A partir daqui começa a virada. E eu vou falar rápido sobre isso para a gente terminar. Mas 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, a Bíblia fala assim, ó. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra. E até do céu. Olha o que ele está dizendo para nós, né? Até do céu. Mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Está faltando isso para nós, irmão, mais sentimento, mais, sabe? A gente precisa se unir mais em chorar com os que choram, sentir mesmo, de fato, mover o céu. Mas nós estamos frios, está acontecendo algo, não há. Pouca gente clamando em pranto, em choro, em sentimento, em busca. Poucos. O restante parece que nada está acontecendo. Eu não sei se é a máscara que a gente tem que usar, que tem que dar um sorriso e ficar assim, o resto tem que ficar. Por isso que a pessoa não gosta que o pastor demore o culto, que ela não está aguentando, que ela tem que ficar assim. Daqui a pouco ela vira ali, aí se derrama. Tem gente que eu prego aqui, está o louvor, aí não sei quanto tempo de louvor, aí eu prego, quando está no final da pregação, ela se derrama. Quando na realidade, só por entrar nesta casa, essa casa é chamada casa de oração, você já deveria se derramar aos pés. Não é por aquilo que eu vou falar, não é pela minha performance, não é pelas músicas, é pela presença do Senhor aqui nesse lugar. A Bíblia diz, Ana entrou naquele lugar e chorou. E chorou. E quem viu que não estava acostumado com atitudes daquelas de sentimento, havia muita atitude de religiosidade, e aí entra alguém com uma atitude de sentimento, que chora. O sacerdote falou assim, você está bêbada? E ela falou, não, eu não estou bêbada, eu estou derramando o meu coração perante o Senhor. Não tenha a tua serva por embriagada, eu estou com amargura de alma. Então a Bíblia fala assim, se tudo que eu fizer não tem sentimento, é só barulho. É só barulho. Preste atenção, isso não vence guerra. Mateus 25, versículo 42 a 45. Olhe para mim, só um minuto aqui, olha aqui. Uma atitude de sentimento que vai trazer vitória sobre a sua vida, olha aqui para mim, ó. Independente de tudo que você estiver passando, enfrentando, preste atenção, você ter sentimento com o próximo. Quem ouviu isso? Diga amém, assim, ouviu. E vinha passando pelo mesmo caminho um levita, e viu o homem jogado ali no chão, ferido, e passou de longe. Da mesma maneira vinha um sacerdote,
Quando viu o homem jogado ali, não teve atitude de sentimento, passou de longe, mas viu um samaritano e se condoeu, e com compaixão limpou as suas feridas. Ok? Aí agora Jesus está ensinando algo. Pois eu estava com fome, e na nossa teologia, Deus não tem fome. Então não entra na nossa cabeça. E vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Eu queria fazer uma pergunta. Dessa maneira que eu li, você entendeu melhor o texto? Você entendeu que é por isso que naquele dia do Senhor, muitos vão dizer: mas eu nunca vi o Senhor assim. Sabe por quê? Porque você não teve atitudes de sentimentos. Você teve mais atitudes de julgamento, de peso, de religiosidade, de certo e errado, do que sentimento. E eu posso fazer tudo isso, e isso vai ser só barulho, se eu não tiver um amor nisso tudo. Último, gente. Última atitude. Atitude de se defender. E eu termino aqui. Atitudes que vencem guerras. Vencem guerras. Deixa eu falar para você. Ela começa com uma atitude espiritual sensacional, porque ela põe todo o povo para orar. Eu me lembro do livro Que Deus Fez por Mim, Pode Fazer por Você, de Erlen Lenz. Ele conta essa história no livro, falando da guerra, quando os alemães sobrevoam a nação, a quantidade de aviões fez escurecer o céu, só de aviões fez escurecer o céu, mas toda a nação estava orando. E há relatos dos comandantes que diziam assim: a nação já está em chamas, não vamos jogar bombas. Da onde eles estavam com os aviões, que eles iam atacar a nação, eles viam a nação inteira em chamas, era o povo orando. Eles recuaram com os aviões, não atiraram nenhuma bomba, porque o povo tinha uma atitude espiritual. A nossa casa está precisando de atitudes espirituais. Aqui começa a guerra. Tendo essa atitude, virão estratégias, virão todas as demais. E aí eu termino com essa aqui. Quando ela chora e ele estende o cedro, preste atenção, não tem como revogar, não tem, está marcado, vai ter a guerra, não tem como revogar, a guerra é real, ela existe. Porém, se estabelece algo, o rei fala, emita um novo decreto agora. Por quê? Por quê? Preste atenção. Por causa da atitude espiritual, por causa da estratégia, por causa de tudo que foi feito, emita um novo decreto. Você pode se defender.
Esther 8:11, nas cartas o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres, as crianças, e ficar com seus bens. Novo decreto agora, preste atenção, isso foi tão forte, essa atitude de se defender foi tão forte entre o povo, mudou a cara, mudou a postura, um povo caído, um povo triste, um povo choroso, assim, um povo, sabe, estavam desanimados, eles se levantaram, começaram a falar. Quem estava lá perto e era inimigo deles, vendo essa força interior deles, vendo essa motivação, eles já não choravam mais, eles já não estavam mais abatidos, eles agora tinham marcado, eles estavam comendo, agora eles já estavam traçando planos. Olha, um povo perdido que ia morrer, agora está fazendo planos, e eles agora já estão se preparando. Quem estava perto se uniu a eles, diz a Bíblia. Eles falaram assim: vocês deixam nós fazermos parte dos seus planos? Muitos se uniram a eles. No dia tal, o povo estava armado, preparado, fogo nos olhos, cara de leão, olhando para todo mundo que se aproximasse. Por favor, tá? Olhe para mim, não tem essa imagem errada. Assim, ó. Vem. Aquele povo abatido, aquele povo menor. Por isso que a Bíblia diz: o menor virá a ser 1000. Aquele povo defendeu com unhas e dentes, na cara, no espírito. Eu vou falar uma palavra, você recebe? Você não perde. Você não perde. Por quê? Porque Deus está conosco. Muda a cara. Vai passar. Muda a cara. Vai vir um tempo bom de novo. Muda a cara. 2023 vem aí. E as pessoas, ao ver, olhar para nós, vão se unir a nós. Eu quero viver o que você está vivendo. Porque mesmo passando por tudo que você está passando, você está de pé. Você está, sabe por quê? Eu sei quem eu tenho crido. Por isso que está escrito, 2 Samuel 23, depois você confere, versículo 11. Por isso que, quando todos fugiam, isso é gente que não tem atitude espiritual, não tem estratégia, não tem planos. Todos fugiam, era normal fugir. O inimigo vem, sai correndo. Samá de Agé, o Ararita, pegou a espada, foi para o meio da plantação dele, levantou a espada e diz: por causa disso, Deus deu a ele um grande livramento. E eu, por favor, fico imaginando isso, pintando um quadro no meu imaginário. Os inimigos devem ter olhado aquele cara e falando assim: tem alguma coisa aí, eu não vou entrar nessa. Para esse homem estar sozinho, com essa cara, segurando a espada, estou fora. Tem alguma coisa aí. Ele não estaria com essa cara, ele não estaria desse jeito, ele não estaria na igreja, ele não estaria enfrentando, ele não estaria cantando, ele não estaria assim, ele estaria abatido, ele ia ficar em casa. Mas ele veio, tem algo errado, porque é uma atitude de se defender. Agora eu vou falar algo aqui e eu termino. Olhe para mim. Deus dá. Repete isso comigo assim, ó. Deus dá. Fale um pouquinho mais alto. Deus dá. Agora ouça isso. Mas quem tem que defender é você. Quer ver? Os filhos são heranças do
mas sou eu que tenho que defender meus filhos. A unção é do santo, mas quem tem que defender a unção de Deus sobre a minha vida sou eu. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quem tem que defender aquilo que você crê, a sua fé, é você. Vão debochar da sua fé, vão duvidar da sua fé, vão enfraquecer sua fé. Quem tem que defender a sua fé? Por isso que eu sei, criei, por isso falei. E não me vergonho do que creio, e nem como eu creio, eu continuo crendo. Deus nos dá a vida, quem tem que defender a vida somos nós. Deus nos dá saúde. Não sai para andar não, não corta o açúcar não, não corta o sal não, não se cuida não, você vê, problema, reage, defenda o que Deus te deu. Alguém pode dizer amém? Fica de pé.